Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos ao nosso criptoanálise do dia 10 de junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje aqui, né, nesse dia histórico. Vamos lá. Então a gente começa aqui, né, falando do FUD do bem, né, pessoal, que está acontecendo, né, que na verdade, quando é o FUD do bem, né, pode, mas a gente chama o FUD do bem de MIG, né, Manipulation Incentive of Greed, né? Manipulação e incentivo à ganância, né, pessoal? Então, o que está acontecendo é isso aí, né? A gente está vendo aí um incentivo à ganância que tem aí com o dia histórico de hoje, né? Vamos entender mais sobre isso. Para quem não viu, né, aconteceu hoje, nós tivemos aí um aumento, né, de preço do Bitcoin, aí, uma alta de preço, né? Subiu aí dos seus 32 mil aí para os seus 37 mil dólares. E aqui no gráfico da Glassnode a gente vê aí que quem entrou comprando hoje, né, foram aí os pequenos investidores, né, baleias diminuindo, né, pequenos investidores, a gente percebe aqui uma alta também de retirada de recursos, né, das exchanges e uma diminuição na entrada de recursos, né, pessoal. Então é o gráfico de hoje aí. Mas será que foram só os pequenos aí que ficaram empolgados, né? Olha só, o MIG de hoje, né, estimulou as compras aí das pequenas sardinhas, né, que vieram todas animadas aí, né, um pouquinho também aumentou aqui, a gente percebe aqui um pouquinho aí na classe média do Bitcoin, mas será que foi isso mesmo? Aí a gente vai vendo um pouco o bastidor da coisa, né, e esse aumento de preço também teve um outro detalhezinho, aí, né, e olha só, né, pessoal, essa informação aqui não está muito exposta aí, né? Os incentivadores, né? Os influencers não divulgaram essa informaçãozinha aqui, né, pessoal? Por que será, né? Então, olha aí, né? Uma das principais baleias pegou 3.700 bitcoins, né? Agora, né, pessoal? Hoje, tá, pessoal? Hoje, ó. Hoje, 3.700 bitcoins. Ela gastou 122 milhões de dólares, né? Então, não foram só aí os fanboys aí, né, os bitcoiners que entraram comprando, né? No meio dessa, né, situação toda, nós tivemos aí também a manipulação de mercado de uma baleia, que veio e provocou essa alta, né? Então, vamos ter ciência do que aconteceu aí hoje, né? Vamos aí abrir os olhos, né, para ver que esse mercado assim não é aquilo que a gente imagina, né, um mercado puro e angelical. Tem manipulação sim, e aqui está comprovada a manipulação de aumento de preço de hoje. Bom, quando a gente olha os gráficos aqui, a gente percebe a manipulação, né, porque olha só, a gente estava vendo durante aí semanas que o Ethereum está negociando bem mais que o Bitcoin, né, e agora a gente percebe, olha aqui, olha, a quantidade de negociação daqui do Bitcoin, né? Como ela aumentou, né? Bem mais que o Ethereum. E ela, olha, ela foi num gráfico aqui de aumento até o final da noite, né? Enquanto a gente percebe aqui que o Ethereum deu uma subida e depois ele, ó, estabilizou. A gente percebe aqui que também, né, nas outras moedas, ó, BNB caiu, ADA caiu, né? Então a gente percebe bem a condição aí do que aconteceu, né? Houve a manipulação, a baleia veio, jogou para cima, pegou as notícias do dia, né, e gerou, né, aproveitou o clima da notícia, da notícia do dia, jogou para cima e a sardinhada tá indo aí comendo, né, os restos aí, tá aí comprando gato por lebre. A gente fez ontem, né, uma demonstração aí de umas análises críticas, né, sobre o que está acontecendo, né, em El Salvador, o que é El Salvador, né, um país que já não tinha moeda própria, né, um país que já estava usando dólar, né, que uma posição crítica, né, falando sobre as implicações perversas, né, de se adotar o Bitcoin enquanto moeda corrente, né, pessoal, os problemas que isso pode trazer, tendo em vista, né, algumas características em relação ao governo, né, pessoal, que coloca os moradores divididos, né, não houve assim uma profusão, né, até porque tem um problema grave de corrupção, né, de violência sistêmica nesse estado aqui, hein? Então, muito cuidado aí no que você está comprando gato por lebre, né? Você está levando aí
coisas meio estranhas. Então, olha, o governo, né, tem reputação de corrupção, né? O que leva alguns a se perguntar se o Bitcoin acabará apenas enriquecendo e fortalecendo um governo que mostra tendências autoritárias, hein, pessoal? Fora isso, autoritarismo também em El Salvador. Aqui, né, o secretário do Comércio dizia que, né, não vai ser obrigatório, tal, vai ser, né, poder utilizar ou não. Uma coisa que já era, né, já ocorria, depois a gente vai ver isso. E também aqui, né, uns questionamentos que surgiram, né, que foi bem interessante isso, né, como é que, né, e aqui se colocando os questionamentos em relação aos próprios bitcoiners aí, né, que se dizem libertários, né, mas e anarcocapitalistas, ou são contra o Estado, né, mas quando o Estado vem e apoia as ideias deles, eles mudam, né, e o Estado, né, aspirante a tirano, né, apoia as ideias, tudo bem, aí pode, né. Então realmente a incoerência lógica grave, né, mas não dá para se esperar a coerência lógica de quem na verdade é só um Smiggle, né, é só um liberaloide que está interessado na grana, né, no seu precious, só está interessado na grana, não está interessado em mais nada, né, na verdade é isso que acontece. Esses caras, eles dizem que são contra o Estado, mas na verdade eles são contra o Estado porque eles querem ficar com a grana, né, para eles e tchau, o resto dane-se. E aí a gente entra nas matérias de hoje, a gente começa a perceber, né? Então olha só, né? Aqui é um jornal, gente, olha aqui, é um jornal de El Salvador, tá? Então vamos aí ver que é a imprensa local de El Salvador que está falando sobre isso, né? E aí, né, olha aqui, ó, ex-presidente teme que se legalizar o Bitcoin levar El Salvador a um paraíso fiscal, né, pessoal? Ai, que ótimo, né? Então, olha aí, né? Não vai ter mais imposto, vai virar paraíso fiscal, né? Será que isso é realmente bom, né? Qual é o paradoxo, né, de se virar um paraíso fiscal? É. E aí, olha só, né, gente, um detalhe aqui que também passou desapercebido e que nenhum influencer vai falar, né, pessoal? Que além de ser promovido pelo Estado, né, a adoção do Bitcoin, e o governo, né, o presidente ter uma raiz, né, autoritária, a Assembleia também está o quê? Dominada pelo seu, né, o grupo político, que, né, aí apoiou a medida. Então, assim, né, já começa a ficar meio estranho a situação, né, pessoal? Quer dizer, o presidente apoiando, o legislativo apoiando, né? Vocês acham que realmente um país com, né, vários problemas sociais, com corrupção, com, né, violência endêmica, né? Essas pessoas que, né, representam lá o poder legislativo desse país, né? Como deve ser o perfil dessas pessoas, né, pessoal? Será que dá para acreditar, né, num conto de fadas desse? Você realmente acredita nisso, né? El Salvador, tem certeza, né? Então tá. E aí, olha, mais um artigo lá do jornal, né, desse jornal de El Salvador, né? Ah, e aqui, ó, mais, ó, polêmica por obrigatoriedade da recém-aprovada lei de ó, especialistas assinalado, né, que não houve nenhum estudo técnico sobre o impacto positivo e negativo e as consequências que isso trará sobre a população. Que é aí que vem a questão, né? Uma coisa é o Smiggle aí, trancado em casa, nerd, que fica só estudando isso, outra coisa é a população. Qual é o impacto sobre a população, né? É aí que vem o detalhe. E cadê isso aí, né? E aí, olha, aqui um outro portal, né, pessoal, que a gente também conseguiu uma outra informação aqui, né, crítica em relação a isso, que é sobre aqui, ó, relação de El Salvador com o FMI se complica após o novo projeto de lei do Bitcoin, né? E aí vem o problema, né? O que acontece quando o Bitcoin tem curso legal em um país de tamanho moderado conhecido por seu comércio agrícola, né, pessoal? Então veja, né? Uma economia simples, né? E como é que vai lidar com isso, né? Como é que as pessoas vão... será que realmente elas precisam de Bitcoin, né? Tá, então a questão aqui está aberta, né? Aí nessa matéria, né, tem aqui dizendo que isso já era utilizado, né? Que o Bitcoin já tinha lá, algumas pessoas já utilizavam, né? Já tinha um uso limitado, tal. Então não era assim uma coisa que era proibida, na verdade, né? Era pessoas quem tinha condições utilizava. Isso que é o que acontece no Brasil, acontece no Paraguai, acontece em outros países que, né? Quem tem condições utiliza,
né? Então, não tinha impedimento nenhum, né? E mais uma informação aqui, né? O presidente aqui, né, no seu lado democrático, dizendo que, olha só, né, não é opcional não, você é obrigado a usar. Né? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Então, aí os bitcoiners aí, né, narcocapitalistas, né, devem estar felizes agora, né? Um Estado obrigando as pessoas a utilizarem o Bitcoin, né? Nossa, que coerência lógica maravilhosa, hein, Smigol? Parabéns, né? Coerência muito boa. Sempre é bom ter uma coerência, né? E aí a gente começa a entender, né, que na verdade, né, é tudo uma questão de grana, né, pessoal? E olha só, olha que lindo, continuamos lá no jornal, né, de El Salvador. Você vai ter o Banco Central de El Salvador, vou repetir, o Banco Central de El Salvador fazendo a função de caixa de convertibilidade. Olha isso, que coisa linda! O Estado vai controlar a circulação da moeda. Que maravilha, anarcocapitalistas! Realmente vocês conseguiram criar, né, um local livre. Maravilha, parabéns, né? Parabéns. A distopia está criada, né? Parabéns. E aí continuamos, né? Mais uma notícia aqui de um outro aqui, né? De outra análise crítica aqui para a gente ver realmente o que vai acontecer, né? El Salvador está atraindo fãs de Bitcoin enquanto salvadorenhos buscam asilo, né? Então olha que imagem maravilhosa aqui de um recinto que aceita Bitcoin em El Salvador, né? Realmente maravilhoso, né? Maravilhoso e realmente inspirador, né? Então, vamos lá na notícia. No caso de El Salvador, a violência, a pobreza, a corrupção e os efeitos invasivos da mudança climática, nossa, né? Calma, os bitcoiners negam mudança climática, calma. Já forçaram centenas de milhares de cidadãos a fugirem voluntariamente e buscar asilo no exterior. Muitos procuram asilo na Califórnia, né? Olha só. O mesmo estado com altos impostos de que alguns trabalhadores de tecnologia se sentem obrigados a fugir, né? Olha só. Realmente a gente começa a ver a lógica do sistema, né? O Smigol, ele é o cara que ele quer se dar bem, né? Independente se for em El Salvador. Então, assim, eu sugiro, Smigols, que vocês mudem em peso para El Salvador, né? Anarcos capitalistas todos aí devem realmente se mudar para El Salvador, devem morar em El Salvador, né? Tenham coerência nas propostas de vocês. Mudem-se para El Salvador o mais rápido possível, né? Lá está o local, o Éden de vocês. E aí outra coisa aqui, ó, né, um questionamento aí que as pessoas estão fazendo, né? Você precisa rever as políticas de imposto sobre a propriedade para estrangeiros, impostos. Porque os fluxos de capital em potencial levaram os preços das moradias e podem torná-las inacessíveis para salvadorenhos. Você também tem que pensar no nosso povo, né? Achei que você estivesse com os pobres, mas vendo que não há plano de cobrar sobre a propriedade, fica claro que isso é apenas mais do mesmo. Aqui é um outro problema, né? Porque você não cobra impostos, né? Então você vai liberar os impostos da propriedade, mas você então vai estimular, né, do outro lado, os metacapitalistas, né, americanos, lá os acumuladores, as baleias, a comprar El Salvador, então, né? Eles vão chegar lá com seus bitcoins, né, acumulados nos seus esquemas Ponzi aí, acumulados no seu, né, na sua manipulação de mercado, né, fazendo o preço subir, depois comprando na baixa e acumulando essa grana toda, e aí eles vão chegar lá e vão comprar El Salvador inteiro para eles, né? Olha que coisa boa, né? Que maravilha, realmente isso aí é uma evolução, né? A nova criação de uma sociedade de servos, né? Entre aqueles que vão deter, né, os bitcoins e os demais que vão ser os servos dos que detêm os bitcoins, né? Maravilha, perfeito, né? Era isso mesmo que os cypherpunks queriam quando criaram o Bitcoin. Parabéns, vocês estão criando a distopia ideal, né? Aquilo que é esperado. Aí mais um, né? Mais um FUD do bem, né?
Na verdade, né, é o MIG, né, é a manipulação de incentivo à ganância, né, e volta lá aquela matéria maravilhosa, né, ó, Paraguai, Brasil, México e Colômbia. E agora o Reino de Tonga, gente, olha que maravilha, hein, o Reino de Tonga vai adotar o Bitcoin, hein, maravilha, hein, olha que evolução, hein, o Reino de Tonga. Né? Olha lá, isso tornará mais fácil para as pessoas enviarem dinheiro para casa. Olha aí a preocupação, né? Que as pessoas possam enviar dinheiro. Isto vai gerar empregos e ajudar a proporcionar a inclusão financeira de milhares de pessoas fora da economia. Olha que maravilha, hein? E aí, claro, isso aqui não tem nenhuma mentirinha aqui, né? Paraguai, Brasil e México vão realmente, né? A partir de alguns tweets de meia dúzia de políticos oportunistas, né? Vão adotar o Bitcoin como curso legal, exatamente isso. E vão abrir mão da sua soberania financeira. E vão parar de emitir dinheiro, igual El Salvador já fazia, porque usava o dólar. E vão parar de emitir dinheiro e vão usar só o Bitcoin. É isso mesmo. Certeza? Né? Vão. Colômbia, Brasil, México, Paraguai, né? Vão fazer isso, exatamente. Né? E olha lá, a maioria desses países tem moedas fracas, né? Vejam, moedas fracas. Por que será que tem moedas fracas, né? Porque usam, né, da impressão dos recursos para mover os estados. E aí, lógico, para terem moedas fortes, vão parar de usar o dinheiro e vão adotar o Bitcoin. E assim, o mundo será perfeito e maravilhoso nesse país. É isso? E aí, as baleias, né? As baleias, né? Os metacapitalistas americanos virão comprar tudo e transformar isso aqui num paraíso de servos, é isso? É essa a função, meus caros? É esse a distopia proposta para os países pobres do mundo? E para fechar, né, pessoal, nossa análise da distopia criptográfica, né? Vemos aí uma coisa que aconteceu com a empresa brasileira, né? JBS paga 55 milhões em Bitcoin após sofrer ataque hacker. Ataque de ransomware, né? Travaram o sistema deles e se eles não pagassem em Bitcoin, o sistema não seria devolvido. É o segundo ataque deste mês contra a infraestrutura crítica dos Estados Unidos nesta modalidade. E aí aquela pergunta para a gente fechar aqui, será que nós vamos já ter aqui os próximos moradores de El Salvador, né? Olha aí, né? Pessoas que já estão com Bitcoin para investir, né? Olha aí, novos moradores que vão, né, aproveitar dos seus recursos aí para morar em El Salvador. Bem-vindos. E agora chegamos na realidade, né? Voltamos para o mundo real, saímos do mundo de Nárnia, né? Voltamos para o mundo real, do que aconteceu hoje, né? De mais sério, realmente, né? De real e não, né? Dessas ficções e dessas manipulações, né? Do food do bem. E chegamos no mundo real, onde a gente vê o quê? O governo chinês obriga mineradores de Bitcoin a encerrarem operações em 2 regiões. No final da noite, né, ainda saiu notícia de que uma terceira região também estava sendo incluída na proibição. Então, esse é a notícia do mundo real de hoje, né? A China continua a apertar, então a gente pode ter nos próximos dias, né, mais uma venda escalonada de bitcoins aí a partir dos mineradores. E aí, né, a baleia que, né, provocou o aumento de preço, né, vai esperar para comprar lá baixa de novo, né? Olha aí, pessoal, confirmando, né? Binance, Huobi e OKEx desapareceram do Google da China. Então, além de proibir os mineradores em 3 províncias, né? Aqui também foi retirado, né, da internet qualquer menção a essas corretoras. Então ninguém mais consegue encontrar nada na internet na China sobre essas corretoras, tá? A gente olha aqui no gráfico das negociações hoje, né, pessoal, e é interessante perceber, né, olha só, pool, né, de mineração, pool de mineração, pool de mineração, né,
bem interessante, pool de mineração. Então as mineradoras hoje ativas, né, bastante atividade de mineração. Então houve aqui uma troca de mãos, né, entre a propriedade do Bitcoin e aquela, né, aquela corretora chinesa, né, que estava operando outro dia na queda, ela voltou a sinalizar aqui, voltou a dar vida, né, pessoal? Olha isso, pode ser um indício aí de venda, né? De venda e que só não foi, né, não provocou uma queda hoje de preço, porque houve aquela baleia que entrou pesado, né, que fez uma limpa, né? Então, se a gente pensar que os mineradores na última semana venderam 5.000 bitcoins e essa baleia só hoje limpou 3.000, né, mais de 3.000 bitcoins, a gente percebe o impacto, né, que essas grandes, né, esses grandes operadores causam. Então, quando as baleias entraram, elas provocaram essa queda e agora com essa baleia sozinha comprando, né, 3.700 aí bitcoins, provocando uma alta, né, que não se deve ao FUD do bem de hoje, né, pessoal, mas muito mais a manipulação que está ocorrendo por trás do mercado e que, né, é encoberta nesses FUDs aí, né, porque as sardinhas que entraram, né, entraram aí, estão, né, animados para comprar alguma coisa, mas não produzem, não tem capacidade de produzir esse impacto que essa grande baleia teve no mercado do dia de hoje. Bom, pessoal, então essa era a nossa análise aqui do dia 10, né, esse dia histórico, né, gente, é o dia histórico aí para né, os fanboys, e fica aqui o registro para, né, a gente ver o que vai acontecer, né, no futuro em relação a isso, né, pessoal? Vamos observar, né, com carinho e com cuidado, né? E, claro, vamos torcer para que a população, né, gente, que são os mais afetados por isso, né? Não são os governantes, não são os metacapitalistas, né? Mas sim a população tem algum nível de benefício com essa ocorrência, né? E que melhore de vida e não só, né, que se torne, né, um país totalmente comprado né, comprado pelas baleias aí. Mas vai ser uma boa experiência para a gente perceber o que vai acontecer. Então, eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.